Olá, começa a partir de agora mais um programa Rede de Olhares, aqui pela UX TV, canal de identidade e também parceira do canal Futura. Hoje nós estamos no formato Rede Cabeças. Em 2018, o número de aparelhos celulares deve superar o número de habitantes aqui no Brasil. Essa é uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que também diz que quanto mais jovens, maior é o acesso, o uso desses aparelhos. Só que existe aí uma geração que está utilizando celulares muito mais cedo do que podíamos imaginar. E é sobre esse assunto que a gente conversa hoje aqui no Rede Cabeças. A relação das crianças com os aparelhos celulares, esse é o tema do nosso programa. Qual a idade para uma criança ter um celular? E como dosar aí o uso desse aparelho? Quais são os benefícios dessa tecnologia e também para nos ajudar a esclarecer essas e várias dúvidas aí sobre a questão de saúde, da questão emocional e comportamental também da criança, nós convidamos um time bastante especial hoje, o Leonardo Borges, ele que é administrador e desenvolveu uma agenda eletrônica escolar para pais e filhos. Bem-vindo, Leonardo. A Carolina Machado Denardi, psicóloga. Tudo bem? Tudo bom. Cristiane Finger, nossa colega jornalista. Bem-vinda. Obrigada. E a Raquel Iscariote, pedagoga. Obrigada. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Para a gente começar a nossa conversa, a nossa equipe de reportagem foi conferir como as crianças estão utilizando celulares numa escola privada aqui de Caxias do Sul. E o resultado a gente confere agora. Celular, aparelho que se tornou fundamental nas nossas vidas. E não estou falando só da vida adulta. Essa turminha aqui também está conectada. Quem aqui mexe no celular da mãe, do pai, da tia, do Dindo? E não seria exagero dizer que eles já nasceram em sintonia com o mundo virtual. Desde lá do 1 aninho, eu acho que eles já começam a mexer em celulares, a entrar um pouquinho mais nesse mundo mais tecnológico, celulares, tablets. Então a turma aqui do primeiro ano, então eles já vêm com essa bagagem de mexer em celulares há muito tempo atrás. Minha mãe me ensinou com 1 ano, só que daí eu não quis mexer com 1 ano. Daí eu comecei a mexer no tablet com 1 ano. E principalmente conectados aos aplicativos. Eu sempre mexia. Eu achava que era uma coisa bem fácil ter WhatsApp e coisa, mas meus pais, eu que tinha que ligar para eles, mas eles nunca me ligavam. Mas WhatsApp, meu Deus do céu. Eu tenho o WhatsApp e alguns jogos. Eu tenho também um aplicativo de fazer montagem. WhatsApp. Com a minha mãe, com todas essas meninas, tem um monte de gente. Mas o terapeuta e filósofo entende que existe uma idade ideal para as crianças interagirem com as novas tecnologias. Uma criança até mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, ela tem o seu cérebro em desenvolvimento. Ele cresce muito rápido, questão de 2, 3 meses ele dobra quase de tamanho. Então quando uma criança se prende a brincar nessa faixa etária, a brincar com celular, com tablet, ela não se permite vivenciar o ambiente que ela está. Na educação, o celular pode ser um grande aliado para facilitar o processo de aprendizado dos alunos. E nós conseguimos tornar a aula mais lúdica, mais atrativa, mais interessante. E com isso as habilidades, os objetivos, eles acabam sendo alcançados com muito mais facilidade. Os professores desenvolvem diversas atividades, desde pesquisa, tá, utilizando o celular, quiz com os alunos, atividades com QR Codes, tá, alguns jogos também os professores utilizam. Então depende muito também da criatividade do professor em estar fazendo um link entre o uso do aplicativo com o conteúdo que ele está trabalhando em sala de aula. Tá, e é surpreendente, né? As crianças que aprendem, que dizem que aprenderam com 1 ano, enfim, a lidar com o WhatsApp e vários aplicativos aí. Leonardo, o que as crianças menos fazem é falar ao celular. É como se a gente pudesse dizer que o celular é o novo tablet deles, né?
É verdade, com certeza, né? E a gente tem que, eu sempre digo, né? Entre 8 e 80 tem 72 oportunidades. Eu acho que tem que medir exatamente qual é a tolerância entre o máximo e o mínimo, né? Não dá para tirar 100%, mas também não dá para deixar 100% no celular, né? Então, isso é importante que os pais acompanhem, né, esse processo, né, de inserção digital da criança para saber a medida exata onde pode ajudar a criança, né, a se desenvolver. Pois é, Cris, quero saber de você, enquanto jornalista, mãe de 2 meninas aí também, não é muito cedo para essas crianças terem acesso a tudo isso? Como é que você percebe? Como é que é na sua casa? Lá em casa elas não usam tablet, celular, usam assim, às vezes elas querem mandar uma mensagem de voz para algum amiguinho, então eu pego meu celular, disponibilizo para elas, mas elas não têm acesso ao celular, não têm acesso ao tablet. Isso com que idade que elas querem mandar mensagem de voz? Só para a gente ter uma ideia. A Louise está com 4 anos e meio, então desde o ano passado, dos 3 anos e meio, quer mandar uma mensagem de voz para amiguinho, para amiguinha, convidando para ir na casa dela, perguntando se está bem, mandando um beijo, como se fosse uma ligação, querem mandar uma mensagem de voz, mas sempre comigo junto ou com o pai também. Então, lá em casa, a gente não libera o tablet, não libera o celular. Eu procuro muito que elas interajam entre elas. A gente faz muito atividades recreativas em casa, a gente faz muita ida ao parque, ao pátio. Eu procuro fazer com que elas brinquem que nem criança. Elas utilizam a imaginação delas. Então, no pátio, a Louise é a Narizinho e a Liz é a Emília. Elas transformam o pátio do prédio um grande sítio do Pica-Pau Amarelo, da imaginação delas. Então, o que eu libero mais de tecnologia ainda é a televisão, com acesso a filmes e vídeos, enfim, que a gente libera. Então, elas gostam muito de um canal do YouTube, que é de um pessoal ali de Porto Alegre, que é a Companhia Lúdica. Vale a pena as mães e os pais acessarem. E são músicas, historinhas. E hoje, o YouTube, o Netflix, eles disponibilizam muita coisa legal. Algo de aprendizado mesmo. É só realmente a gente saber onde é que os filhos estão acessando. Consigo, numa boa, elas não ter acesso a joguinhos, assim. Elas veem os amigos, quando elas veem os amigos, elas pedem. Mas eu nem tenho joguinho no meu celular. Então, tudo é controlado, Cris? Tudo é muito controlado. Você estava falando da questão das brincadeiras, né? Tem uma pesquisa que diz que as crianças entre 6 e 12 anos costumam pedir eletrônicos aos pais como presente no Dia das Crianças. Ou seja, que às vezes dar um celular é mais barato do que um brinquedo. Segundo a Nielsen Ibope, 15% dos 68 milhões de usuários da internet pelo celular no Brasil têm entre 10 e 17 anos. Eu fiquei um pouco preocupada com a questão, porque a Cris falou das filhas dela, de uma idade assim, 4 anos e meio, 5 anos, 6 anos. São crianças que estão em fase de aprendizagem de letras, números, né, cantigas, enfim. Mas eu fiquei um pouco preocupada com as crianças de 1 ano, né, ou menos. Eu li pesquisas da Associação Americana de Pediatria de que as crianças estão começando a mexer em celulares com 6 meses. Né? Então, é uma fase que a gente não precisa estar necessariamente expondo a criança a uma educação formal, assim, de letras, números, né? É uma fase que requer outros tipos de interações com pessoas, com materiais, com formas, com brinquedos, enfim. Então, eu fiquei bastante preocupada, assim, com essa questão do 1 ano, né? Na verdade, dos bebês. Mostram, né? Que até 2 anos, na verdade, a gente não deveria de oferecer o celular para as crianças, porque é onde o nosso cérebro está em construção, ele fica 3 vezes maior, na verdade, e a gente teria que oferecer outras possibilidades, né, para a criança, então, as cantigas, as brincadeiras, mas eu acredito que hoje, para os pais, é muito mais fácil você oferecer um celular do que de repente, tu trazer uma música, tu trazer uma brincadeira, uma atividade, né? Porque o celular te isenta da responsabilidade. Eu passei o celular, eu estou isenta de estar participando com o meu filho, né? Então, se torna perigoso para as crianças menores. Pois é, Raquel, e eu fico pensando também o quanto dos pais e de nós, né? Aqui a gente estava brincando que todo mundo é pai e mãe aqui na mesa hoje. O quanto nós adultos estamos dando exemplo, né?
de ficarmos ao celular numa refeição, Muitas ou ficar vezes. muito mais tempo do que a gente gostaria em casa, e deixar esse filho de lado, porque querendo ou não a gente está ligado no WhatsApp, está trabalhando, isso tudo é o exemplo que a gente está dando para eles, né, Raquel? Não é do nada que essa geração vem acessando cada vez mais rápido, mais cedo tudo isso, né? Tanto que a gente é exemplo quanto a gente oferece, né? Se torna muito mais cômodo a gente ir a um restaurante. Hoje a gente vai ver que, para os pais conseguirem conter os filhos do lado, eles oferecem o tablet ou o celular. Tem até restaurante que já tem isso como ferramenta, né? Para as crianças. Eu levo o meu próprio espaço kids, assim. Se eu vejo que no restaurante não tem espaço kids, eu levo o meu próprio espaço kids. Eu levo as brincadeiras, as massinhas de modelar, caneta, giz, folha para elas desenharem. Leva tablet, Cris? Não. A gente, assim, dependendo do lugar, a gente leva, mas elas já não se prendem mais ao tablet. Elas já estão tão acostumadas que quando vão num restaurante, elas podem almoçar e depois brincar, ou jantar e depois brincar, que elas nem pedem. Às vezes eu levo e lá fica o tablet dentro da bolsa. Porque elas querem mais brincar de massinha de modelar e poder, às vezes, interagir no próprio espaço, e muitos restaurantes estão... Quantas mães a gente vê se disponibilizando a isso? Com certeza. Pais, né? Na minha prática clínica, eu tenho visto muito bem isso que tu falou, assim. A gente fala, por exemplo, o ideal é meia hora, é uma hora, ter um horário, enfim. Mas não adianta, a gente não pode ter a ilusão de que, eu vou dar meia hora o tablet para o meu filho e vou tirar, mas eu estou lá, eu estou mexendo o tempo todo. Esse observar o pai e a mãe o tempo inteiro mexendo no eletrônico também é uma exposição ao eletrônico, né? Ela também está aprendendo, a criança também está vendo aquilo como algo normal. As crianças, antigamente, elas não viam isso e elas hoje também usam muito, né? Porque também estão inseridas no mundo digital, mesmo que lá atrás elas não tenham sido educadas. Mas hoje os nossos filhos observam muito a gente fazendo isso e eles entendem isso como um desapego, né? Quer dizer, meu pai e minha mãe estão mais no celular do que comigo. Tem muitas crianças que se queixam disso. Há falas de crianças dizendo, sai do celular, pai, chega de celular, pai. Né? Então, as crianças acabam percebendo isso. O dar o celular, quando a criança é muito pequena, ela é muito mais uma questão ela é muito melhor para o pai e para a mãe do que para a criança. Ela não é para educar a criança, ela é para tranquilizar os pais. Eu tenho essa visão. É o que a TV assim, fazia antigamente. Né? A babá eletrônica. E também, né, Carolina, isso que a Cris colocava, durante as refeições, você tá ali olhando, tanto para adulto como para criança, tem um fator aí muito nocivo, né? Sim. Inclusive, as recomendações, se a gente for fazer por categorias de recomendações, são... determinadas horas, dependendo da idade, né? Então, meia hora se a criança é muito pequena, uma hora conforme vai crescendo, mas que não sejam em horários de refeições e que isso se extinga 2 horas antes de dormir, porque a criança tem toda uma alteração, né? A insônia, né? Tem uma alteração do sono, enfim. Eu estava dando uma olhada na Academia Americana de Pediatria, tem algumas normas aí, alguns preceitos que diz que entre 0 e 2 anos não se deve ter contato algum com essa tecnologia. Depois o Leonardo vai dizer se concorda ou não. Entre 3 e 5 anos deve ser restringido a 1 hora por dia. Eu achei... Não é bastante esse número? 3 a 5 anos, 1 hora por dia. Eu acho que essa hora, ela não vai ser uma hora consecutiva. Eu acho que ela vai ter momentos. E eu acredito que ela funcione. Porque se tu tiver um planejamento, assim como na escola, né? O celular, ele é muito bem-vindo como tablet. Desde que tu tenha um planejamento e tu saiba o que tu quer fazer com o celular. Eu vejo também pela minha casa. Quando os manos gêmeos chegaram, meu filho mais velho ganhou um tablet. E ele não fica à vontade no tablet. Ele tem momentos para ligar o tablet. Ele não liga, ele não simplesmente ele não busca e liga quando ele quer. Tem combinados. Então, eu acho que esses valores que as famílias têm que resgatar e buscar faz parte
Eles são crianças que vieram com toda essa tecnologia, sim, a gente deve sim oferecer, mas eu acho que com cautela, com regras, combinados, eu acho, né? Tudo estabelecido, como numa sala de aula. O professor não vai largar celulares e tablets se ele não tiver um bom planejamento e um domínio do que ele quer, aonde ele vai chegar. Então, a mesma coisa com os pais, né? Eu não vou te largar o meu celular e simplesmente esquecer a criança no celular, né? Não saber nem o que ele está fazendo ali. Até 2013, esse dado da Associação da Academia Americana de Pediatria era de que bebês de 0 a 3 anos não deveriam ser expostos. Isso mudou em 2013. Eu fico um pouco preocupada, assim, fico pensando o que motivou essa mudança, porque, na verdade, essa questão do desenvolvimento do cérebro, a gente sabe que é até os 3 anos, não até os 2 anos, né? Então, até os 3 anos, a criança ela vai formar bases neurológicas correspondentes a 90% da capacidade que ela vai ter de aprendizagem, de cognição na vida adulta. Então, se ela ficar exposta a uma atividade muito passiva, ela não está desenvolvendo adequadamente esse potencial dela. É muito mais educativo para uma criança de 0 a 3 anos tentar encaixar um brinquedo no outro, ver a textura de uma cobertinha, do tapete, do chão, engatinhar ou caminhar, ou enfim, mexer nas gavetas, do que mexer num aplicativo. Mas hoje a gente sabe que existem aplicativos desenvolvidos ou filminhos desenvolvidos para crianças dessa idade e que eles fazem cada vez mais sucesso, né? Pois é, Leonardo. E aí, o que você pensa a respeito disso? Uma criança de 3 a 5 anos ficar 1 hora em contato com essa tecnologia por dia? Eu acredito que é um grande desafio que os pais precisam ter de planejar, né? Assim como, né, na escola é planejado, eu acho que os pais também necessitam planejar atividades as quais eles vão estar em contato com os filhos, né? Porque como foi falado já aqui na mesa, às vezes é muito mais fácil eu largar um telefone, um tablet para um filho e eu estou naquele momento tranquilo, né? Mas a partir do momento que eu preciso retomar isso, eu preciso pensar em alternativas, quer seja de estar criando brincadeiras ou utilizando de algum brinquedo para estimular este outro lado, né? Na realidade, assim, o estímulo ao digital, ele é automático, né? Entre tu pegar um brinquedo que está lá parado, imóvel, e uma telinha que está cheia de cores e de alguma maneira estimulando para que você mexa, é óbvio que a criança vai optar pelo celular, né? Então é muito importante a questão dos pais se planejarem, né, e criarem essa rotina, né? Essa rotina de brincadeira. Por que não criar uma rotina de brincadeiras, né? Na semana, na segunda vamos fazer isso, na terça vamos fazer aquilo, na quarta é o dia livre para alguma outra coisa. Eu acho que dessa forma a gente consegue adequar, né? Eu sou da opinião que tem que equilibrar as coisas, né? Nem ao máximo, nem ao mínimo, né? Mas que a gente equilibre, porque também o lado do celular, ou do tablet, ou do YouTube, né? Ele pode contribuir para a formação da criança, desde que seja usado de forma correta. Pois é, Leonardo, até existem aplicativos que utilizam a criança nesse processo também, ajudam nisso. Estimulam. Tudo, né? Estimulam, como a Carolina falava, e a questão do aparelho celular é muito intuitivo para a criança saber mexer nele. É toda uma tecnologia pensada para ser muito fácil. Acho que a gente não ensina um filho a mexer no celular. Parece que eles aprendem sozinhos, né? Eu lembro na época de uma das minhas filhas, que ela estava na transição entre o smartphone e o aparelho que era só celular. E aí, às vezes ela ia para o smartphone, né, e começava a passar a mão. E aí daqui a pouco ela já pegava o outro telefone e ela já começava fazer tá, e aí? Não estava funcionando. Esse aqui não funciona, né? Então, de novo, há uma transição, né, e um estímulo automático ao smartphone e tablet que precisa ser cuidado, né? Assim como os especialistas aqui estão falando. Eu acho muito importante isso, mas cabe ao pai não usar da maneira que ele está lá utilizando e eu estou tranquilo, eu posso sentar e assistir minha TV, eu posso fazer a minha atividade, eu posso descansar, porque a rotina do dia a dia também ela é estressante, né?
E aí a gente já vem de uma carga muito grande em cima do próprio smartphone, o WhatsApp, e aí cada dia grupos maiores e informações que tu chega no final do dia já que não tem mais, assim, né, cansado. Acho que tá no limite. No né? limite. Chegou num limite. Isso, e aí tu, bom, então vamos deixar o celular. É muito mais cômodo tu entregar o celular e deixar, né? A gente chegou num limite da tecnologia que eu acho que a gente tem que fazer essas discussões para poder travar, né, um pouco desse envolvimento da criança. Tu vinha falando das recreações, né, do dia a dia. E lá em casa não é tão montadinho, mas mais ou menos a gente tem isso. Então, na segunda-feira elas vão pro balé, daí a gente já chega tarde em casa, já é hora da janta, do banho. Mas eu tenho uma caixa que eu guardo debaixo da minha cama, então só eu tenho acesso, que ali tem as têmperas, as canetinhas, recorte, brilhinho, para elas gostam de customizar os desenhos com brilho, com florzinha. Então a gente faz as atividades, cola colorida, etc e tal. Elas gostam de... Mãe 10, então. Ah, então tem tá. Que repassar. A questão das brincadeiras, então também procurar brinquedos em que os filhos gostem, né? Porque às vezes tu compra um brinquedo, as minhas não gostam de montar quebra-cabeça, assim, elas se irritam. Eu adoro. Já tem crianças que adoram. Então, Uhum. procurar brincadeiras que também o filho goste, Na verdade, né? eu acho que a grande questão, e eu até ia pontuar isso, assim, é muito diferente quando eu recebo, por exemplo, no meu consultório, uma queixa de um adolescente que está sempre na internet, ou de uma criança também que sempre está jogando, e que a gente vê que em nenhum momento os pais nem sabem que joguinho que é, nem do que quando eu recebo daqui a pouco uma criança que é outra queixa, mas que o pai joga junto, joga um tempo que é limitado, não é um hábito, né? Então, de vez em quando vamos jogar, mas não isenta a companhia do pai ou da mãe, né? Não é uma coisa que a criança fica fazendo sozinha. É muito diferente, É né? muito diferente. A gente vai fazer um brevíssimo intervalo, mas em seguida a gente volta para falar sobre essa questão aí da tecnologia, como as crianças estão utilizando os celulares e também nós, pais, qual é o limite para toda essa tecnologia aí. Fique com a gente. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com o programa Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças, debatendo a questão da relação das crianças com os aparelhos celulares. Leonardo, tem um lado positivo dessa tecnologia, a tecnologia está aí, não tem como voltar atrás, e você tem um case interessante de um aplicativo que você desenvolveu para aproximar os filhos e os pais de toda essa questão da vida escolar também? Exatamente. Então, nós desenvolvemos um aplicativo que a gente está chamando de Minha Escola. É um aplicativo para a escola infantil, mas ele também já está sendo testado em uma escola de ensino fundamental e médio aqui de Caxias. Então, o grande objetivo do aplicativo é que a gente possa permitir e facilitar a vida dos pais, escola e a própria família, né? Para que todas as informações que hoje existem, né, na agenda física possa ser substituída pela agenda digital. Pode mostrar para a gente, Leonardo? Sim, nós temos aqui então 5 funções no aplicativo, né? A primeira função é o resumo do dia. Nesse resumo do dia, então tudo que tem hoje que vem na agenda, a questão de... Aqui eu estou no modo de pai, né? Ou melhor, no modo escola. Então eu vou escolher aqui uma... E aí aqui já tem a informação de o que a criança comeu ou não comeu de manhã. Não só o café da manhã, mas o que no café da manhã ela comeu. Então a prof vai só clicar em cima, clicar se comeu bem e assim ela vai alimentando toda a agenda. Clicou, comeu a metade ou na pré-janta
comeu bem a questão do arroz, tomou bastante água, se teve soninho, se não teve sono, se teve evacuações, os pais mandam um medicamento, as atividades que tiveram na escola naquele dia e manda a observação, que agora pela facilidade, né, do Android e também do iOS, a prof pode, ao invés de escrever, ela pode falar e aí já automaticamente forma o texto aqui. E no final a questão do recado de casa. Essa é uma das funções. Tem outra função que é a função de calendário. No calendário, o pai pode saber todos os eventos que vão acontecer na escola, né? Então facilita bastante e dá um alerta para ele um dia antes. Então, facilitando a vida. O cardápio, que hoje fica no mural da escola, ou fica dentro da agenda, ou perde da agenda, então também facilita, o pai pode ver o que almoçou hoje a criança e à noite fazer uma refeição diferenciada para a criança, certo? Tem os comunicados que as escolas estão adorando, né? Como funcionam hoje os comunicados? A profissional da escola digita no computador, imprime, recorta e vai colar nas agendas. Pois é, Leonardo. Então, quem abastece essas informações é a própria escola e os professores. A escola e os professores. Então, o professor... ao invés de fazer uma por uma das agendas escolares, vai para o celular também. Pensa na lógica da prof, né? Ela vai preencher a agenda física. Cadê a agenda da Mariazinha? Aí tem que procurar a pasta onde dela, a mochila, ir na mochila, abrir a mochila, encontrar... a mãe esqueceu de botar, por exemplo. Ou pega ela, abre na folha para preencher. Enquanto isso, ela no aplicativo, só com cliques, ela já automaticamente já faz, né, esse processo de forma mais rápida. Nós estamos fazendo um trabalho de medir o tempo, em torno de 30% a menos de tempo a prof dedica para a agenda, ou seja, é mais tempo para ela ficar com os filhos. E, na verdade, as escolas estão disponibilizando celulares para os professores, tablets para que consigam... Exatamente, né? Pensa numa adaptação numa escola infantil, onde os pais, né, e as mães saem com o coração na mão, porque normalmente a criança, né, quer ficar com a mãe ou com o pai. Tem uma função ali que é da linha do tempo, onde depois que ele entra na escola, né, a prof, depois que ele acalmou, o prof pode bater uma foto e dizer: ó, mãe, tá tudo certo, bate a foto e recebe na hora a informação em tempo real. Então, facilita muito com os alertas que tem dentro, né, do aplicativo, e o pai vai estar recebendo essas informações. Como eu estava falando antes, né, principalmente as mulheres, né, que têm capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, vai chegar à noite em casa já sabendo como foi o dia do filho. Né? E se tem alguma coisa que ela precisa comprar, por exemplo, para o dia seguinte e tem que levar para a escola. Que sempre tem, né? Nós fizemos um estudo e a gente viu que se gasta, em média, 500 folhas por ano por aluno. Ou seja, para cada escola, um aluno ele gasta em torno de bilhete, recado e todos os comunicados que tem em cardápio, uma caixa de folha. Pensa o quanto a gente pode reduzir. E o meio ambiente agradece disso também, né? Também tem isso. Raquel, tá mudando tudo. Tá mudando a agenda escolar, tá mudando também o trabalho desse profissional, né? A gente viu aí o exemplo dessa escola também, que precisa estar com essa tecnologia muito clara, que pode tirar proveito disso também? Também. Como a gente falou antes, né, os professores, eles têm toda a referência à tecnologia, a escola oferece hoje sala com luzes digitais, nós também temos um aplicativo onde os pais podem acompanhar em tempo real, mas na verdade é o planejamento da aula, a falta do seu filho, né, então eles acompanham tudo por ali e a nota, quando eles fazem uma prova, é lançado, então isso os pais acompanham, mas não isenta o uso da agenda, né, a agenda a gente acha bem importante, até como a gente falou antes também, aquela troca de olhares entre os pais e professores, né? A gente também acredita que isso é importante. E hoje, eu acho que com toda essa tecnologia, se a escola não abraçar a causa, eu acho que ela vai deixar muito a desejar. Então, eu acho que os profissionais, eles estão bem preparados para receber esses alunos, porque eles criam planejamentos, né, fazem projetos, fazem planos de aula e ali eles elaboram, como a gente pôde assistir no vídeo, a aula da professora Melissa, então teve todo um planejamento, a turma toda desceu para o hall de entrada, né, então eles levaram e eles trabalharam em
em grupos, né? Eles tiveram trocas, mesmo com o celular, eles estão aprendendo, eles estão tendo troca, interações entre eles, e isso é muito importante. Então, eu acredito que as escolas, sim, elas têm que acompanhar a tecnologia, né? Nossa geração, como a gente diz, a geração Z, mas assim, com sempre um olhar, assim como os pais, os professores também devem ter, né? Até porque tem que puxar essa gurizada, tem que mostrar esse conteúdo de uma maneira diferente, de uma forma nova, porque eles também são de uma geração super tecnológica, vão chegar na escola com a questão do quadro e do giz, é um choque muito grande também, né? Pois é, por isso que a escola optou por trabalhar com as lousas digitais, onde hoje tu oferece vídeos, tu oferece outras maneiras, outras possibilidades de aula, né? Não só aquela o professor passa e o aluno recebe, então tem outros tipos de interações em sala de aula, né? E essa, né, fez o planejamento, se pede que levem ou o celular ou os tablets, e eles têm essa troca, eles têm a sala também de informática, onde eles têm essa troca. Eu acho que os nossos alunos têm que ser ensinados a usar de maneira correta, né, essa ferramenta. Eu acho que a gente precisa fazer isso por eles. Carolina, no outro extremo, crianças que estão muito tempo no celular, muito tempo com essa questão de jogos, apresentam alguns sintomas também? Apresentam. Claro que quanto mais cedo, mais a gente vai observar o agravamento desses sintomas. Mas, por exemplo, bebês, atraso no desenvolvimento da coordenação motora, atraso na linguagem, enfim. Mais tarde a gente vê, com o passar do tempo, crianças mais impulsivas, com pouco autocontrole e autorregulação emocional, né? Então, por exemplo, pais que a criança está estressada, está irritada, está impulsiva, dá o celular. A criança não está aprendendo a desenvolver essa autorregulação, esse comportamento de autocontrole, enfim, por si. E aí, quando não tem o celular, ela vai voltar a emitir esse comportamento errático, né? Enfim, a gente vê crianças ansiosas, sim, e a gente tem aquela questão toda de cyberbullying, né? Então, como as crianças estão entrando no mundo digital sem uma educação digital, sem os pais ensinarem determinadas regras sociais de convivência, enfim, só por, né, se isentar dessa educação, a gente vê crianças envolvidas ou como vítimas ou como perpetradoras, né, desse cyberbullying, enfim. A gente tem que ter um cuidado porque aplicativos e jogos estão conectados à internet. A gente sabe que tem uma questão de pedofilia, né, de crimes que acontecem em função de informações que estão no Facebook ou em redes sociais, enfim, né? Então tem todo um cuidado que precisa fazer parte dessa educação e dessa inclusão da criança na tecnologia, porque senão a gente pode ver sintomas e casos muito graves, né, de coisas graves que podem acontecer por isso. Para vocês, quando o sinal de alerta liga, sinal vermelho? Em que aspectos da criança? Que a gente tem que, tá usando demais o celular, precisa largar um pouco essa tecnologia? Olha, lá em casa as minhas acabam não usando muito, mas eu acho que quando a criança não pode fazer uma refeição sem estar acessando o celular, não deixa de brincar ao ar livre, correr, ir num parque. Ontem a gente levou as meninas para almoçar em Gramado num restaurante rural. Então, tinha parquinho, tinha peixe para pescar, coelhinho para olhar. Crianças de 4, 5 anos circulando aqui, ó, com o celular. Acho que aí tem que se preocupar. Teu filho está deixando de aproveitar um dia de sol lindo ao ar livre para ficar no celular. Tu está oferecendo uma outra opção muito mais atrativa e ele não quer. Então ali eu acho que tem que se preocupar. E só voltando à questão da agenda, eu acho que às vezes a gente peca em não fazer um trabalho de casa. É conversar com o seu filho, como é que foi o dia? Eu não tenho agenda, a escola que elas vão opta por não ter agenda, mas a minha agenda são elas. Elas me contam se comeram, se choraram, do lado de quem que elas comeram, o que teve na aula, o que aprenderam. Então, essa agenda parte delas. Então, a menor vai fazer 3 anos em junho,
com mais dificuldade ela me conta, mas a de 4 anos e meio sabe tudo, até como é que o coleguinha foi, ela me conta, né? Ela dedura. Então, entre o caminho da escola até a casa, esse é o nosso bate-papo. É como é que foi o dia da aula hoje. Então, às vezes, os pais podem deixar essa agenda eletrônica ou de papel por um segundo momento e ouvir dos filhos como é que foi o dia, porque eles são o nosso maior recurso para trazer essa informação. Então, acho que são 2 pontos, é a gente interagir com eles muito mais, né? E se preocupar quando a gente dá uma segunda opção muito melhor na nossa concepção do que é bom e eles mesmo assim preferem ficar no celular, né? Não é um programa chato e querem ficar no celular. Carolina, alguns casos... Perdão, Raquel. Voltando à tua pergunta, Vivi, eu acho que quando os pais perdem o controle, a gente tem casos de alunos que a gente encontra atravessando a rua, mexendo no celular, os pais guiando. Quando eles chegam na porta da sala de aula, eles se recusam a entrar porque eles têm um combinado que eles querem ficar jogando em casa e muitas vezes eles vencem, os pais levam eles para casa e deixam ele com o celular. Eu acho que ali tu perde, né, todo o controle do teu filho, da função, né, do que é realmente o celular, do que é realmente um jogo, porque ele teria que deixar aquele jogo para entrar dentro de uma sala de aula e ali o que acontece? Eu acho que se inverte, o filho tem o domínio, volta para casa e passa a tarde inteira nos joguinhos, porque eles nos relatam isso. E a gente acompanha isso muito de perto. Isso é preocupante mesmo, né? Verdade, Carolina, alguns casos assim também no seu consultório, realmente de crianças que estão abusando da tecnologia? A gente vai receber no consultório situações bem gritantes, né? Quando a coisa já fugiu realmente do controle, né? E é uma consequência natural. Se o pai e a mãe, por muito tempo, tinham o controle de dar porque queriam, chega uma hora que a criança vai ficando maior e ela vai assumindo essa vontade, né? Ela vai aprendendo a ficar sempre com aquilo e ela vai começando a não obedecer quando o pai diz que tem que largar ou enfim. E o que é o não obedecer? É gritar, é chorar, é teimar, né? Então fica uma situação, um clima muito ruim dentro de casa, todas as conversas, todas as tentativas de se amenizar isso viram brigas, enfim, e aí acaba indo pro consultório. Também porque já há muitas vezes, na maioria das vezes, associado a isso, dificuldade de aprendizagem, né? Então as notas começam a cair realmente porque a criança não quer estudar, não quer fazer o tema, não quer ficar jogando ou engana os pais. A gente vê cada vez mais crianças com a possibilidade de acessar a tecnologia no seu quarto de dormir. Então, quer dizer, não é na presença dos pais, é longe disso. Então, estou fazendo pesquisa, mas não tá no WhatsApp, ou tá no joguinho, enfim. E isso acaba depois demandando uma dificuldade na escola. E outro alerta é a questão das relações sociais, né? A gente acaba vendo depois crianças que não conseguem estabelecer amizades ou não conseguem ter interações sociais mais positivas com outros tipos de atividade que não só o eletrônico. E aí acaba vindo para o consultório também por causa disso, né? Por causa dessa dificuldade. A maioria já vem dizendo que está com déficit de atenção, os pais já vêm dizendo, né? Enfim, mas a gente vai vendo que está tudo interligado a essa grande questão, né? Pois é, Leonardo, eu fico pensando que também a gente não pode culpar a tecnologia de tudo, né? Às vezes a relação ela já está doente e a tecnologia é só uma válvula de escape. É só um dos sintomas, né? É o bode expiatório, né? É verdade, né? Eu acho que é importante, sim, a gente ter todo esse controle, né? Mas, de novo, mais uma vez, assumir a questão de pais, né? Que muitas vezes a gente acaba sendo ausente nesses momentos, né? Onde tu larga, vamos dizer assim, para que eles utilizem a tecnologia demasiadamente ou acima do que deveria ser utilizado,
né, para que a gente tenha um pouco mais, puxe um pouco mais a responsabilidade para a gente, né? Que a gente consiga trazer um pouco mais, né, isso para o dia a dia, né? Tava anotando aqui algumas coisas que também que foi comentada, né, a questão do enganar, né, do tentar ludibriar, né, e aí já começa a ter um tipo de atitude que não é a adequada, né? Eu estou fazendo uma pesquisa, mas não está fazendo a pesquisa, né? Ou o quanto que isso pode, ou a falta, né? A gente fala assim, é o alcoólatra, é a pessoa que usa drogas, mas e se eu estou sem utilizar o aparelho, né? Fica com aquela ansiedade, né? Aquela ansiedade de estar... É o vício mesmo. Um vício, né? Que precisa ser controlado e até talvez, por que não dizer, uma insegurança que a criança pode ter a partir do momento que ela só vivencia aquele momento, né? Então, acho que o resumo de tudo, na minha opinião, sempre é o equilíbrio, né? Eu preciso equilibrar as coisas, mas um dos grandes problemas que a gente enfrenta é a questão da nossa, e aí, vamos lá, nossa, de pais, né, e mães, falta de tempo que muitas vezes a gente tem, né? E a gente entra numa rotina de atividades que quando a gente percebe, todo dia está fazendo a mesma coisa, se não planejado, né? E aí, de novo, é todo dia que chega em casa, eu tenho que cuidar da casa, tem a comida, tem a roupa, tem não sei o quê, tem que dar banho, tem que isso, tem que aquilo. Bom, deixa o celular com a criança. Eu tava conversando esse final de semana, tinha vários bebês onde a gente estava e nós estávamos falando sobre isso. E uma das coisas que eu pontuei é que nós somos uma sociedade agora que a gente inventou coisas maravilhosas. Uma delas é a tecnologia. Mas nós somos experts em abusar daquilo que a gente inventa e tornar aquilo uma coisa negativa, no fim das contas, né? Por causa do uso que a gente faz. A tecnologia, ela não é por si uma coisa negativa. Ela é como o chocolate, a bebida alcoólica, o carro, a gente pode usar para o bem, a gente pode usar para o mal, né? Mas nós somos uma sociedade que não só enquanto pais, a gente é um pouco adoentado nesse sentido, nós temos muitas faltas, né? E aí a gente acaba demandando dessas coisas para nos satisfazer, né? Um bom uso da tecnologia é o blog da Cris, né? Amanhecendo, é isso, Cris? Você está trocando experiências com as outras mães? Fala sobre isso também? Sobre crianças e celulares? Fala. Um dos artigos que eu escrevi, um dos depoimentos foi offline e mais feliz. Um dos depoimentos estão contando bem esse meu dia a dia com elas, procurando evitar o uso da TV, não entregando o tablet, o celular, indo para os restaurantes com o seu próprio espaço kids. Então, eu coloco isso lá no blog e outras informações. E até quando a gente viaja de carro, assim, não libera o tablet, a gente vai cantando, conversando, fazendo brincadeira. Então, tem um monte de brincadeira que eu inventei. Então, qual que é a cor do carro que vai vir? O que eu vejo com os meus olhinhos? Então, a gente vai adaptando as brincadeiras e faz ali no carro 2 horas de viagem fazendo brincadeira. E às vezes eu gosto de ficar lendo revista, delas também pegam minhas revistas, elas contam o que elas estão vendo. Então dá pra gente mudar. É claro que a gente também tem que entender que cada família é uma família diferente. Ficar em casa sozinha com 2, 3 filhos, a gente muitas vezes vai ter que ter a tecnologia para ajudar, a televisão, mas também pode chamar uma vizinha para brincar. Lá no prédio, eu chamo a vizinha maior, às vezes quando eu me ver sozinha, Júlia, desce aqui em casa, vem brincar, enquanto eu dou banho numa, a Júlia brinca com a outra. Então a gente também pode, como é que os nossos pais faziam, né? Com 2, 3 filhos. E sem celulares, né? E sem celular. A gente cresceu porque sem celular. Porque o perigo tinha igual, né? O perigo era o mesmo de acender um fogão, de fugir porta fora. Então, às vezes, se questionar um pouco como é que a gente fazia na nossa infância e tentar liberar esse celular. Ter essa criatividade também, né, Cris? Colocar ela para funcionar. Aí. E no blog a gente traz muitas informações, eu converso com outras mães, na fanpage também, no Instagram eu posto mais fotos do meu dia a dia com elas. Ok, beleza. Cris, muito obrigada. Leonardo, Carolina, Raquel, valeu o bate-papo, acho que fica a reflexão para as crianças e para nós pais também. Vale a pena ficar um pouquinho longe de toda essa tecnologia e dar um tempo para a cabeça também. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima. Até mais.